Para nós que somos cristãos, mas esse é o pior dia da vida de Satanás. Satanás odeia a Páscoa, e ele faz de tudo para que num momento como esse, eu e você possamos estar distraídos. Ele faz de tudo para que as pessoas não participem do culto de Páscoa. É interessante porque o que antecede a Páscoa é justamente a festa da carne. Enquanto que a Páscoa é o sacrifício do Cordeiro no meu e no seu lugar, o Carnaval é o lugar onde as pessoas se sacrificam em prol de Satanás. Elas sacrificam os seus corpos, a sua mente, a sua sexualidade, os seus pensamentos. Tudo que elas têm, elas entregam a Satanás. E a Páscoa é um momento então sobrenatural, é um momento poderoso. A Páscoa é dia de vitória, a Páscoa é dia de consagração, a Páscoa é dia de restauração, a Páscoa é você gritar para o mundo ouvir: Satanás perdeu e Jesus Cristo venceu. Por causa da Páscoa, há esperança para mim e para você. Por causa da Páscoa, há esperança para o seu casamento. Por causa da Páscoa, há esperança para os seus filhos. Há esperança para você que está enfermo. Até o seu último segundo de vida, há esperança para você. Há esperança para a sua vida financeira. Sabe, chega o Natal, mas não chega novembro, quando nós estaremos ali em Israel. E nós veremos aquele túmulo vazio. Não vai ter nada mais emocionante. Deus me deu a graça de conhecer mais de 10 países, mas nada se compara a andar em Israel. Nada se compara. Não tem Disney que chegue perto, não tem Hollywood, não tem Califórnia, não tem Londres, não tem China, não tem nada que chegue perto da experiência de andar num lugar que Deus decidiu abençoar. Aquele povo está produzindo chip com areia, porque Deus deu inteligência e Deus tem dado sabedoria. Vai ser uma viagem sobrenatural. Se você pode, ore, e se você não pode, ore também. Quem sabe Deus faz um milagre, né? Quem sabe Ele manda um recurso aí que você não está esperando. Eu creio que Deus pode fazer. Ele já fez muitos milagres assim na minha vida. No último segundo dos 45 do segundo tempo, Ele foi lá e surpreendeu para mostrar que Ele é Deus e que eu sou servo dEle. E essa não é uma viagem de luxo, pelo contrário, é uma viagem de investimento espiritual. Ninguém volta de Israel do mesmo jeito que foi. Se você pode, você é o nosso convidado. Tem muitas coisas boas, né, acontecendo. O nosso primeiro retiro de casais vai ser esse ano. Depois de 4 anos aqui, o nosso primeiro retiro de casais vai ser esse ano. Então não perde a sua vaga, sabe? Já faz a inscrição, não sei nem se está aberta, mas quando abrir, já faz a inscrição para você participar. Não fica de fora do que Deus está fazendo. Ainda essa semana, conversando com um casal que estava em crise, pensando em se separar, eu disse para eles: mas é óbvio que vocês estão passando por isso. Isso é mais do que normal, sabe por quê? Porque quando você olha para o Estado e você diz assim: eu quero ser médico, o Estado fala assim: tá bom, você vai estudar 5 anos, você vai fazer uma residência de 2 anos, e você vai ser submetido a algumas provas, e se você for aprovado, então nós entregamos para você aqui um certificado, o direito de você então exercer a sua profissão. Você fala: ah, Estado, eu quero tirar a minha habilitação e eu quero dirigir. Ele fala: tudo bem, você vai fazer 2 anos de autoescola, você vai fazer um teste teórico, um teste prático, exame de vista, exame psicológico, você vai ter que fazer exame toxológico, e aí se você passar em tudo, eu te dou aqui a permissão para dirigir. Aí você chega no cartório e fala assim: eu quero casar. Aí o cartório te dá um papel e fala: assina aqui com 2 testemunhas e está tudo certo.
São duas famílias diferentes, dois contextos diferentes, duas histórias diferentes. Como é que vai dar certo se a gente não estuda e não se prepara? Casamento é algo sagrado e deveria ser assim a nossa prioridade, deve ser algo que a gente tem que investir, é o nosso casamento, porque quando um casal está bem, deixa eu te falar, eles voam, a família voa. Agora, quando o casamento está mais ou menos, o cara pode ser o profissional que for, a mulher pode ser a profissional que for, vai começar a capengar, porque a nossa família é a nossa plataforma de envio, mas é a base que nos acolhe e nos renova no final do dia. Então invista na sua família, invista nas próximas gerações, invista na vida dos seus filhos, e é sobre isso que nós vamos falar nessa manhã. Você que está em casa, olha, prepara o seu coração para aquilo que você vai viver. Eu vou falar disso um pouco mais tarde, mas Eutico dormiu, ouvindo o apóstolo Paulo pregar. Ou seja, não é a questão de quem está pregando, a questão é o seu coração, e quanto você quer viver o novo, o diferente, o sobrenatural, quanto que você está com sede, com fome. Eu me lembro que numa mesma semana eu preguei na Bahia, numa terça-feira, quarta-feira, e naquela mesma semana da Bahia eu fui direto para o Rio Grande do Sul, para uma cidade chamada Santa Maria. E eu lembro que chegando lá na Bahia, aquele povo me recebeu com muito carinho e com muito amor. Eles prepararam presentinhos para minha esposa, fizeram uma plaquinha com a data do meu casamento, para que eu pudesse trazer para Keila, e mandaram lembrancinhas para os meus filhos, nada caro, nada luxuoso, mas demonstrando honra, demonstrando amor. Quando eu fui pregar, algo sobrenatural aconteceu naquela manhã. Eu terminei a mensagem, as pessoas começaram a confessar os seus pecados, e houve cura, houve milagres, e algo sobrenatural que eu nunca tinha visto aconteceu naquela manhã. Alguns dias depois eu fui para o Rio Grande do Sul, não posso dar muitos detalhes, mas eu cheguei lá e não foi a mesma coisa que aconteceu, talvez pela cultura do povo, não foi a mesma coisa, e eu preguei a mesma mensagem e não aconteceu nada. Mas eu fiquei ali 5 dias, e eu clamei a Deus, eu falei: Deus, não, o Senhor precisa fazer algo nesse lugar, o Senhor precisa fazer algo na vida desses jovens, sabe? Eu não deixei minha esposa em casa, em Vinhedo, eu não deixei os meus filhos para vir até aqui, e nada acontecer nesse lugar. E no último dia, então Deus desceu com a presença dele naquele lugar, e algo extraordinário aconteceu, e até hoje nós temos marcas profundas desse acampamento, desse congresso, desse dia, e o que você vai viver aqui nessa manhã só depende de você, depende mais de você do que de Deus, sabe por quê? Tudo que Deus podia fazer, Ele já fez. Ele já pagou o preço, Ele já morreu naquela cruz, Ele já ressuscitou, Ele já mandou o seu Espírito, você é templo do Espírito Santo de Deus, a presença dEle está nesse lugar. Agora, o que você vai viver só depende de você. Eu, como pai, quero dar o melhor para o meu filho, eu, como pai, eu me sacrifico e deixo de, às vezes, fazer algo que eu quero, para que os meus filhos tenham um melhor. Você imagina Deus, o teu pai, se Ele não está interessado em curar essa dor que está no seu coração, em restaurar essa ferida, em trazer cura sobre essa enfermidade, mas depende mais de você do que dele. Porque Jesus chegou na sua cidade e Ele falou assim: olha, por falta de honra, eu não posso fazer aqui o que eu fiz nos outros lugares. A honra destrava o sobrenatural. Honre esse momento, porque esse momento não é natural. Esse é o momento da ministração da palavra que é viva e eficaz. Esse é o momento onde nós ministramos a palavra que é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. E a Bíblia diz que ela não volta vazia. Mas tudo depende de como está o seu coração. Feche os seus olhos, eu quero tirar alguns segundos.
Eu tenho certeza que você precisa de uma resposta, eu tenho certeza que você precisa de uma intervenção do Senhor sobre uma área da sua vida, e eu queria que você pedisse a Deus que falasse com você nessa manhã, de maneira sobrenatural. Ah, Deus, como é bom termos uma família espiritual para pertencer, não há nada melhor do que isso. A igreja, ela é interseção da família biológica e da família espiritual. O Senhor está nos ensinando na igreja a viver conforme viveremos por toda a eternidade. Por isso, Pai, nos ensine a valorizar a Tua presença agora, a honrar a Tua presença agora, porque é isso que nós faremos ao longo de toda a eternidade. E se não aprendermos a valorizar quem o Senhor é e a Tua presença nas poucas horas e dias da nossa existência, como é que podemos dizer que queremos viver do céu e passar a eternidade ao Teu lado, ouvindo a Tua voz, se isso não é uma verdade hoje? Tire as escamas dos nossos olhos, tire os tampões dos nossos ouvidos, quebranta o mais duro coração. Espírito Santo de Deus, nos visita de maneira sobrenatural, desce com a Tua glória, com a Tua presença, com a Tua majestade, para que nós possamos nos prostrar diante do Senhor e reconhecer que o Senhor é Deus, que nós somos servos, e agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor está fazendo e por tudo que o Senhor fará. Em nome de Jesus que nós oramos e toda a igreja diz. Hoje a nossa cantata de Páscoa às 18 horas. Por favor, não fique de fora do que Deus está fazendo. Eu sei que às 18 horas tem Faustão na Band, na Globo eu nem sei mais o que passa, que eu não estou nem assistindo mais televisão. Essa semana, olha para você ver como que a televisão na vida do cristão perdeu valor. Na sexta-feira eu dei uma entrevista para a Rede Minas, e no sábado de manhã eu dei uma entrevista para o MGTV ao vivo. Ninguém viu. Mas eu fiquei feliz por isso, porque o crente não está vendo mais televisão, glória a Deus. Glória a Deus por isso. Mas hoje 18 horas, não seja atraído pelo Netflix, não seja atraído pelo sono. Meu Deus, o que vai acontecer aqui são crianças puras, são crianças adolescentes, sabe, ministrando sobre a tua vida. Vai ser incrível, vai ser sobrenatural. Nós temos que estar aqui para apoiar essas crianças, sabe, quando essa criança chega aqui na frente para apresentar, e ela não vê você, ela fica triste, ela sabe quem você é. Ela sabe quem você é. Nós precisamos estar aqui apoiando essas crianças. Eu me lembro quando eu era criança, aqui nesse palquinho aqui, eu não sabia cantar, mas estava aqui, e eu ficava olhando para cada carinha. Isso é muito importante. Então venha às 18 horas, para a nossa festividade de Páscoa, para a maior comemoração. A Páscoa é maior do que o Natal. Porque o Natal é o nascimento de Cristo, mas a Páscoa é a vitória de Cristo sobre a morte. A Páscoa é a vitória de Cristo sobre a condenação do pecado. Eu conto com você hoje às 18 horas. Você já sabe, mas não custa te lembrar, nós estamos numa série de mensagens chamada Pessoas Comuns Vivendo Histórias Extraordinárias. E ao longo dessa série nós vamos percorrer toda a Bíblia e praticamente todos os personagens bíblicos. Se não der tempo, eu vou abrir mão daqueles que você conhece mais e vou focar naqueles que você conhece menos, para que ao final desse ano, ao tardar desse ano, você possa dizer: eu conheço a palavra do Senhor. E dentro dessa série anual, nós a dividimos em temporadas, para que ficasse mais didático, mais fácil para você entender. E nós começamos com a série A Origem, falando ali do Gênesis. Depois nós falamos sobre o efeito dominó, sobre o pecado e a consequência do pecado, até
até que Deus decide recomeçar e formar uma nova família. Aí nós entramos na temporada que fala sobre as decisões que tomamos hoje afetam o nosso amanhã, e agora nós estamos em uma nova temporada chamada O Poder Revela. O Poder Revela. Só que quando eu olho para a vida de Eli, o personagem que nós vamos falar hoje, nós vamos ver que o poder revelou na vida dele omissão. Eu espero que essa não seja a sua realidade, eu espero que essa não seja a verdade da sua vida, mas se for, esse ciclo acaba agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, no poder que há nesse nome, esse ciclo se encerra hoje na sua vida. Juan, quem é Eli? Eu penso que Eli, ou a história de Eli, só é contada por causa da história de Eucana. Eucana é um homem que carregava dentro de si o milagre que a sua esposa precisava, porque ela era estéril, e ela clamava por filhos. E Eucana, vendo a sua esposa naquela situação, ele potencializou a sua fé, a sua espiritualidade, a ponto de Ana todos os dias estar ali no templo do Senhor, com muitos motivos para reclamar, mas entregando a sua oferta e agradecendo. Então ela faz um voto a Deus: me dá um filho e eu te devolvo. Você tem coragem? Me dá uma casa e eu te devolvo, me dá um carro e eu te devolvo. Ela disse: Deus, me dá um filho e eu te entrego ele de volta. E quando esse menino nasce, Ana amamenta ele, mas depois entrega ele nas mãos de Eli. E é sobre Eli que nós vamos falar, porque aqui nós temos um contraponto entre duas famílias, Eucana e Ana, e Eli e os seus filhos. E é muito interessante porque nessa história há alguns aprendizados que são marcantes. E o primeiro deles, eu gostaria que você prestasse muita atenção, e se você pode, até anote aí para você não esquecer, é que para que você viva uma vida consagrada, para que a sua família viva uma vida consagrada, você precisa ensinar. Você precisa educar, você precisa discipular. Olha o que o texto diz: Eucana voltou para Ramá, mas o menino ficou para servir sob a direção do sacerdote Eli. Os filhos de Eli eram ímpios e não se importavam com o Senhor, nem cumpriam os deveres de sacerdotes para com o povo. Olha o que esse texto diz, presta atenção. Eucana não era consagrado, Eucana não veio de uma família sacerdotal, Eucana não veio de uma família de levitas, Ana não era consagrada, Ana não veio de uma família, de uma linhagem pura, perfeita, não. Eucana e Ana são duas pessoas comuns, normais, mas que pediram a Deus para viver uma vida consagrada. Pediram: Deus, me dá um filho, mas não qualquer filho. Eu quero que esse filho seja teu, eu quero que esse filho seja teu servo. E ao contrário de Penina, que dá 10 filhos a Eucana, e nós não sabemos nenhum dos nomes dos 10, nós sabemos que Samuel foi o último juiz de Israel, alguém que inicia a monarquia, alguém que Deus dá autoridade para constituir e destituir reis em Israel. Olha a autoridade que Deus dá para Samuel, mas sabe por quê? Porque Eucana e Ana decidiram viver uma vida consagrada, uma vida de santidade, de integridade. É interessante porque quando ela está no templo chorando, e é o único lugar que ela vai ali colocar o seu coração, o sacerdote Eli olha para ela e diz: mulher, deixe de ser vadia. Esse é o termo, você está embriagada. E ela diz: não, tua serva não bebe vinho e nem bebida fermentada. Sabe o que ela está dizendo para o sacerdote Eli? Olha, eu sou estéril, eu não posso gerar, mas eu creio que Deus pode me dar um filho, e quando Ele me der, ele será nazireu, porque eu já estou vivendo uma santidade geracional, eu já estou me portando como se eu já tivesse recebido a promessa,
Eu creio tanto, a minha fé é tamanha, que mesmo que o Senhor ainda não tenha me dado filhos, eu creio que o meu primeiro filho, ele será um homem consagrado ao Senhor, e de fato Samuel foi mesmo. Cresceu no mesmo lar em que Eli estava, e você vai ver que Eli foi um homem muito omisso, e que os filhos de Eli fizeram coisas terríveis, mas Samuel não se corrompeu. Samuel crescia na presença de Deus, e ele foi o último juiz. Deus deu autoridade para ele diante de todo o povo, para constituir e destituir reis. Imagine você que autoridade que é essa, porque uma vez que você constitui um rei, pode ser que ele se vire contra você, e ele te mate, porque ele sabe que você tem autoridade para destituí-lo. Olha a autoridade que Deus deu para esse menino, porque os pais de Samuel decidiram viver uma vida consagrada ao Senhor. Agora, quando você olha para a vida de Eli, quando você olha para a vida desse homem, você vê que há um contraste muito grande, porque ele vem de uma linhagem sacerdotal. Ele vem de uma família que de geração em geração é consagrada a Deus, mas ele não ensina os seus filhos a viver de modo consagrado. A impressão que o texto nos dá é que Eli era irrepreensível fora de casa, como sacerdote, no seu trabalho, mas dentro de casa, ele não se dedicou. Olha a consequência disso. Se você está com a sua Bíblia aberta aí em 1 Samuel capítulo 2, você pode olhar aí o verso 11, os filhos de Eli eram ímpios, vieram de uma família consagrada, nasceram num ambiente consagrado, estavam com o pai no templo, mas o texto diz que eles eram ímpios, que eles não se importavam com o Senhor, que eles não cumpriam os seus deveres. Querido, as decisões que eu tomo hoje afetam o meu amanhã. Eu não posso chegar amanhã e falar: Deus, por que o Senhor quis que o meu casamento acabasse? Porque Deus não queria. A questão é que eu não pratiquei a palavra, é que eu não honrei a minha esposa, é que eu não fiz o que a Bíblia diz que eu tinha que fazer. Deus, por que eu estou vivendo essa miséria? Por que eu estou passando tanta dificuldade financeira? É porque você não cumpre a palavra, você escuta, mas você não pratica. Meu Deus, quando se tem poucas sementes nas mãos, é melhor semear do que comer, é melhor garantir o seu futuro, é melhor jogar no chão, aonde pode brotar e gerar mais frutos. Mas sabe o que nós, o povo de Deus, temos feito? Nós temos comido as sementes que Deus nos dá. É por isso que na ceia ele pega o pão, ele dá graças, ele reparte e diz: fazei isto em memória de mim. Ou seja, reparta em memória de mim. Não era para comer primeiro. A nossa miséria, tudo o que nós estamos vivendo é consequência de uma mentalidade movida pela falta. Se Deus colocou sementes na sua mão, semeie, porque ninguém é mais generoso do que Deus. As decisões que você toma hoje afetam o seu amanhã, e eu posso te provar. Sabe, se você é alguém que bebe na presença dos seus filhos, me diz qual é a chance dos seus filhos beberem também. Ela é muito alta. Pode ser que não, pela graça e misericórdia de Deus, mas a chance deles beberem também é muito alta. Se você é alguém que agride verbalmente o seu cônjuge, pode ser que a próxima geração seja alguém que agrida fisicamente. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que os filhos são como flechas nas mãos dos seus pais, ou seja, eles sempre vão mais longe, eles sempre vão com mais intensidade, mais velocidade do que aqueles que o enviaram. Se você chegou no ensino médio, eu tenho quase que certeza se o seu filho já está na faculdade, porque ele foi mais longe do que você. Percebe? Então, se você é alguém que falta ao culto por qualquer motivo,
Se você é alguém que não vai à igreja por qualquer motivo, pode ter certeza que a próxima geração vai vir na igreja de vez em quando. E a terceira geração, vendo essa, já não virá mais na igreja. Foi o que aconteceu com Josué. Depois dele nasceu uma geração que não conhecia a Deus e os seus feitos. Se eu ensino para o meu filho que qualquer convite, qualquer churrasco, qualquer festa, qualquer coisa é impedimento para eu estar na igreja, eu estou criando na cabeça dele um padrão de pensamento. E quando ele tiver o poder de escolha, ele vai na igreja de vez em quando, porque ele entendeu e aprendeu que igreja não é prioridade. Mas nós aprendemos aqui com João Emílio que a igreja é como Natã na nossa vida. É como Natã que chega para Davi e fala o que Davi não queria ouvir. É como Natã que coloca um espelho na frente de Davi e mostra para ele quem ele é. Esse é o papel da igreja na minha e na sua vida. Eu venho aqui, eu olho para você e você me constrange. E eu digo, eu quero ter a vida com Deus que a Bruna tem, eu quero conhecer Jesus como a Priscila conhece. Eu olho para Keila e eu falo, eu quero ter o temor do Senhor como ela tem. Sabe, o tempo todo a igreja vai me aperfeiçoando. Nós precisamos da igreja, porque lá fora ninguém tem compromisso com o teu futuro. É por isso que você vê um monte de gente fazendo um monte de coisa errada e você não se intromete, porque você não está nem aí para ninguém, ninguém está nem aí para você. Mas aqui dentro não. Aqui, se eu te ver fazendo uma fofoca, você pode ter certeza que eu vou te chamar na minha sala. E não importa se você é líder de célula, da diretoria, ou se você dá maior dízimo da igreja, eu não estou nem aí. Vou te chamar do mesmo jeito, vou te tratar do mesmo jeito. Pastor, então vou embora com o meu dízimo. Pode ir, leva embora. 111 anos, nunca precisamos, foi Deus que nos sustenta, e Ele vai deixar de sustentar agora? Ainda mais de um pecador igual você, orgulhoso e arrogante como você? Vai embora e leva esse dinheiro, nós não precisamos dele. A próxima geração, ela parte de onde você parou. Mas isso não só nas coisas ruins, isso também nas coisas boas. Você precisa entender isso, que se hoje então você for um bom marido para sua esposa, e eu falo isso para os meus filhos o tempo todo. Algumas semanas atrás eu fui, ou semana passada, é tanta coisa que eu já perco a noção do tempo. Eu fui para Curitiba pregar na PIB de Curitiba e levei minha esposa comigo. Meus filhos revoltados. Por que, papai, que o senhor vai levar só a mamãe e não vai levar a gente? Porque a mamãe é prioridade na vida do papai. Eu e a sua mãe precisamos ter tempo de qualidade. Eu e a sua mãe precisamos desse tempo para nós. E foi maravilhoso, não foi? Foi incrível. Mas eu preciso ensinar isso para eles, porque aí eles vão além. Eles nunca vão colocar os filhos acima da esposa. Eles vão priorizar a esposa. Então eu já estou ensinando para eles a ser um bom marido, a ser um bom pai, porque tudo que um filho precisa é ver nos seus pais estabilidade emocional, estabilidade. Tudo que um filho precisa é ver isso. Então, quando eu priorizo a Keila, eu estou amando eles. Quando eu priorizo a Keila, eu estou ensinando eles. Quando eu priorizo a Keila, eu gero segurança no coração deles. Ana não era consagrada, mas ela queria um filho consagrado. Então, a primeira coisa que ela fez foi viver de forma consagrada antes de receber um filho consagrado. O que você precisa? Eu tenho orado para Deus levantar no nosso meio bilionários. E eu tenho contado isso para algumas pessoas, por quê? Porque nós precisamos de bilionários para investir na expansão do reino de Deus. Eu tenho orado sobre plantar igrejas em lugares mais prósperos, para que essas igrejas financiem e sustentem as igrejas que nós vamos plantar em lugares que não são autossustentáveis. Aí talvez você me ouvindo aí esteja dizendo, eu recebo essa palavra, é para mim. Ana viveu antes de receber.
Quer ser bilionário? Seja fiel no pouco que você tem. Honre a Deus no pouco que você tem. Ele diz assim: honre ao Senhor, Provérbios, com os teus bens, os teus celeiros serão fartos e os teus barris transbordarão. Antes eu estava orando para Deus levantar algumas pessoas como milionários, eu já estou orando para Deus levantar como bilionários. Mas Deus vai levantar quem é fiel, quem não vai se perder, quem vai se manter, sabe, não importa quanto dinheiro tem, vai ficar simples, vai conversar com todo mundo, vai abraçar todo mundo, não vai subir nas alturas. Viva hoje como se você já tivesse recebido a promessa. 2 exemplos que eu te dei, você pode pensar em outro que você precisa. Comece a viver hoje, como se isso já fosse acontecer. E sabe quando foi que a minha ficha virou? No meu último retiro silencioso. No meu primeiro retiro silencioso que eu fiz a Deus, foi quando eu tomei a decisão de vir para a PIB-BH. O meu segundo retiro silencioso que eu fiz a Deus foi quando Ele me deu os 49 anos, o projeto de 7 ciclos de 7 anos para essa igreja. O meu terceiro retiro silencioso, Deus me falou: comece a se comportar como o líder da cidade, como se você já fosse o líder da cidade. Aquela palavra não cabia no meu coração naquele momento, a nossa igreja pequenininha, sem influência, sem relevância. Mas se você está acompanhando de perto o que está acontecendo, você sabe o que Deus está fazendo. Não tem a ver comigo, não tem a ver com aquela, tem a ver com o que Deus está fazendo. Então comece a se comportar como se você já tivesse recebido. A segunda coisa que nós aprendemos nesse texto é que para a sua família viver de maneira consagrada, você precisa investir tempo dentro de casa. Olha o que diz o texto, versículo 22, Eli, já bem idoso, ficou sabendo de tudo que os seus filhos faziam. Ele não viu não, ele ficou sabendo. Que eles se deitavam com as mulheres que serviam na entrada do templo do encontro. Por isso perguntou: por que vocês estão fazendo essas coisas? De todo o povo eu ouço a respeito do mal que vocês fazem. Eli estava tão focado no seu trabalho, tão distraído com a sua vida profissional, tão focado nos resultados, que ele não conseguiu ver aqueles meninos crescerem, porque o texto já nos tinha dito que quando eles eram crianças, eles já eram ímpios. Agora esses caras estão fazendo coisas terríveis aos olhos de Deus, eles estão se deitando com mulheres à beira do templo, eles estão desprezando as coisas do Senhor. Onde é que Eli estava que não viu, que não corrigiu? Provavelmente ele estava fora de casa. Agora você, homem, preste atenção no quanto que o diabo investe na sua vida, fazendo propostas para você, para tirar você de dentro da sua casa. A maioria dos homens hoje passa muito tempo fora de casa, viajando, ou da manhã até a noite, não tem hora para voltar. Quem é que está ensinando os seus filhos? Quem é que está educando? Porque a gente vive numa sociedade hoje que não está diferente mais. O homem, como já conseguiu, o diabo, como já conseguiu tirar o homem, ele depois investiu em tirar a mulher. E hoje a realidade é: as crianças são órfãos de pais vivos. Quem é que está educando, ensinando os seus filhos? Eu te digo: a televisão, o Netflix, a professora que ensina ideologia na sala de aula, os coleguinhas que você não tem ideia do que eles ensinam uns para os outros. Você como pai, como mãe, você é muito inocente, porque você olha para o seu filho e você acha que ele é um bebezinho, uma criancinha. Você não tem ideia das coisas que ele tem acesso, porque muitos pais e muitas mães ainda caem no perigo da pornografia, domesticam o seu robozinho lá, como é que chama? O algoritmo do celular, na pornografia. Aí quando você está num ambiente que o seu menino precisa ficar quieto, a sua menina precisa ficar quieta, o que você faz? Toma aqui o celular.
Só que o algoritmo do celular não percebeu que tem uma criança vendo. Ele ainda acha que é você. E começa a jogar para ele tudo o que você pesquisou, tudo o que você buscou. Tem coisas que os seus filhos não falam para você, mas conta para o pastor. Ainda mais aqui que nós temos um casal pastoral para as crianças, um casal pastoral para os adolescentes, para os jovens. Se você algum dia já serviu no ministério infantil, você sabe o que as crianças falam. Elas falam tudo, elas contam tudo. Mas o interessante é que quando você pergunta para elas como foi o seu dia, normal. Tudo bem, mas lá no Ministério Infantil, pergunta para você ver. Pergunta para você ver se eles não abrem tudo. Então você precisa investir. Você precisa dar um passo para trás. Você precisa reduzir um pouco para investir naquilo que Deus te deu de melhor, que é a sua casa, a sua família, os seus filhos. A Bíblia diz que os filhos são a nossa herança. Não despreze aquilo que Deus te deu, porque tudo que você despreza, você perde. Quando eles crescem, eles vão embora e nunca mais voltam, nem olham para trás, porque foi isso que você fez quando eles eram pequenos. Tudo que você despreza, você perde. Quando você passa semanas sem ver os teus filhos, quando você passa dias sem ver os teus filhos, você está desprezando eles. É claro que eles vão embora e não vão cuidar de você na sua velhice, mas experimente amá-los, cuidar, discipular, ensinar e educar. Eles vão abrir mão do que eles têm para cuidar de você. Eli foi irrepreensível fora de casa, não há nada no texto que deponha contra ele na sua profissão. Me parece que enquanto trabalhador era um homem de sucesso, mas enquanto pai, o texto nos mostra que ele foi omisso e que ele fracassou. O que nós precisamos entender é que tudo que nós fazemos hoje tem repercussão no amanhã. Em contraste com o sacerdote Eli, tem Eucana. Na Bíblia não fala nada sobre a profissão de Eucana, não fala nada sobre o trabalho de Eucana, mas fala do quanto que Eucana investia na sua família. Ele cuidava de Penina, ele ajudava Penina e Ana, porque elas ficavam brigando o tempo todo. Na verdade, Penina ficava irritando Ana e ele ficava ali protegendo Ana. A Ana ele dava a porção dobrada. A Ana ele dizia: eu te amo, mesmo que você não tenha me dado 10 filhos, eu continuo cuidando de você. Ele impulsiona a sua família à igreja, e mesmo que Ana tivesse motivos para reclamar, ele impulsiona Ana a ofertar, a agradecer, a honrar a Deus. E por causa disso, Ana recebe um milagre de gerar. A sua madre, o seu ventre foi aberto pelo próprio Deus, e o seu filho nasceu exatamente como ela pediu a Deus, de maneira consagrada. E Samuel não foi só mais um, querido. Samuel não foi só mais um número. Samuel foi o homem de Deus. Igual esse Samuel aqui, é o homem de Deus. Só cuida do teu coração. É o homem de Deus. Deus levantou Samuel para ser o último juiz, para encerrar o ciclo dos juízes, para iniciar o ciclo da monarquia. É Samuel que levanta Saul e destitui Saul. É Samuel que unge Davi. Você tem ideia? Às vezes você está aí: Deus, eu quero que o meu filho seja usado pelo Senhor, eu quero que o meu filho viva uma vida reta, eu quero que o meu filho seja íntegro, mas você não vive de maneira consagrada no seu presente. Você diz: vai para lá, mas você não vai, você está em outro caminho. A Bíblia diz: ensine a criança no caminho em que se deve andar, e quando ela crescer, ela não se desviará dele. Ou seja, ensinar no caminho é ensinar o caminho que você já se encontra. É dar a mão, porque se ele escorregar, cair, você levanta, você puxa. Eucana mudou a história do mundo investindo dentro da sua casa. Investindo na sua família, ele mudou a história da humanidade. Já Eli, investindo o tempo fora de casa, perdeu a sua família. Você vai saber daqui a pouco o que acontece com ele.
perdeu a sua família, perdeu a bênção do sacerdócio, perdeu tudo que Deus tinha dado por ele. Por isso o terceiro aprendizado que há nesse texto, é para que você viva de forma consagrada, você precisa ensinar os seus filhos a honrar a Deus. O pecado desses jovens, versículo 17, era muito grande à vista do Senhor, porque eles estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor. Você sabe por que a blasfêmia é um pecado sem perdão? Porque blasfemar é você desprezar, é você renunciar, é você falar: você não tem acesso à minha pessoa, eu te torno desprezível na minha vida. E é isso que esses jovens aqui estão fazendo, eles estão desprezando as coisas de Deus. E esse é um pecado que a Bíblia diz que é gravíssimo. Grava isso no teu coração: tudo que você despreza, você perde. Se você desprezar o seu cônjuge, ficar reclamando dele, murmurando, numa roda de amigas só falando mal dele, numa roda de amigos só falando mal dela, escuta o que eu vou te falar, você vai perder. E depois não adianta vir falar por que Deus quis. Ele ensinou, a Bíblia é um livro de princípios. A Bíblia é um livro de leis, de promessas, e tem promessas que são incondicionais, mas tem promessas que são condicionais. A Bíblia nos ensina sobre princípios, sobre leis. Por exemplo, existe a lei da gravidade, não importa o peso, o tamanho, não importa nada, se eu soltar esse objeto, ele vai ser atraído ao centro da terra, porque essa é uma lei natural. Só que como eu e você não estudamos a Bíblia, não praticamos a Bíblia, então nós também não desfrutamos do que Deus tem para nós. Tudo que você despreza, você perde. Se você continuar desprezando o seu salário, o seu emprego, você vai perder ele. Mas tudo que você celebra e honra, você recebe na porção dobrada. 10 pessoas foram saradas, mas um voltou para agradecer. E aquele que voltou para honrar, para agradecer, recebeu muito mais do que ele podia sonhar. Ele achou que ele já tinha recebido tudo. Tudo que uma pessoa como aquela precisava era ser sarado, para voltar a viver em comunidade, em sociedade, para voltar a trabalhar. Então quando ele é curado, ele pensa assim: não tem nada melhor do que isso. Mas quando ele volta para agradecer, Deus fala: tem sim, tem algo muito melhor do que isso, eu vou te dar, por causa da tua gratidão, eu vou te dar a vida eterna. A família de Eli, mais propriamente os seus filhos, desprezaram as coisas de Deus e eles perderam a bênção que estava sobre eles. Mical despreza Davi no seu coração, enquanto ele está adorando ao Senhor, e Deus não deixa que Mical tenha filhos de Davi. Esaú desprezou a sua primogenitura, vendendo por um prato de lentilhas, e depois ele percebe o que ele fez, porque ele perde a bênção da primogenitura. Adão e Eva desprezaram a palavra do Senhor que disse: vocês podem comer todas as coisas menos uma árvore. Eles desprezaram essa palavra e perderam o paraíso. A terra entregava os seus frutos, era um lugar maravilhoso, Deus passeava com eles no jardim. Você perde tudo o que você despreza. O jovem Eutico desprezou o apóstolo Paulo. Meu Deus, quantos de nós hoje daríamos tudo para ouvir o apóstolo Paulo? Eu me lembro da primeira vez que o Tim Keller veio no Brasil, já era pastor dessa igreja, fui convidado, um seleto grupo de pastores foi convidado para ouvi-lo no Mackenzie, e eu vou lá para o aeroporto. De repente, quando chego no aeroporto, a mulher diz: olha, o aeroporto de Congonhas está fechado por mau tempo. Você arruma outro voo aí para qualquer outro lugar para mim, eu preciso chegar lá hoje, 11 horas da manhã eu tenho que estar lá. Não, mas eu tenho aqui um voo para Campinas, mas custa mais. Não tem problema, é o Tim Keller, eu preciso encontrar com ele. Agora imagina o apóstolo Paulo, só que o jovem Eutico está nem aí para quem é Paulo. Apóstolo Paulo prega, esse cara está dormindo. Ah, se fosse eu. Ah, se ele entendesse quem é o apóstolo Paulo. Ah, se ele conseguisse ter discernimento da autoridade que aquele homem tinha no mundo espiritual. Ele ia beber as palavras, ele ia comer as palavras de Paulo, como nós fazemos hoje.
Sabe, todo lugar que eu vou que tem um homem de Deus, todo lugar que eu vou que tem um homem de Deus, eu pego a mão dele, ponho na minha cabeça e falo: pastor, ora por mim. Primeira vez que eu encontrei Jeremias Pereira na minha vida, eu falei: ora por mim. Primeira vez que eu encontrei o Pascoal Piragini na minha vida, eu falei: ora por mim. Porque eu entendo o que o Senhor faz na vida desses homens, a autoridade espiritual que Deus tem na vida desses homens. Então, quando o Pascoal está pregando, eu estou ali bebendo, comendo das suas palavras, anotando tudo o que posso. E hoje eu sou fruto de centenas e centenas de ministrações do meu pastor André. Talvez eu não possa recordar, mas ela me alimentou naquele dia, me impulsionou naquela fase e me enviou naquela crise. Querido, o texto diz que esses dois jovens, filhos de sacerdotes, estavam desprezando as coisas de Deus. Você hoje está desprezando as coisas de Deus? Só um culto. Não tem problema faltar não, é só um culto. Espera aí, você sabe o que é culto? Você entendeu o que é culto? Você entendeu que culto é o lugar que a gente vai para adorar o único e verdadeiro Deus? Você entendeu isso? Não tem, como não tem problema? Porque a semana tem 168 horas, você passa 166 no mínimo trabalhando para o Deus Mamon. Agora, quando você tem que vir aqui e se sacrificar como pessoa, colocar o seu rosto no pó, para adorar o único e verdadeiro, não tem problema, você está desprezando a Deus, desprezando as coisas de Deus. Olha, eu sou pastor, tem domingo que eu vou em 4 cultos, principalmente quando eu estou de férias, estou numa cidade, eu vou em 4 cultos. Mas como pastor, poderia correr o risco de tornar o culto algo muito comum, natural na minha vida, algo muito superficial, algo muito profissional. Então eu e minha esposa, nós tomamos a decisão: todo culto que nós formos, não importa a igreja, não importa aonde nós estivermos, nem quantas vezes nós formos no culto, nós sempre vamos ofertar ao Senhor, porque é uma forma de domesticar o nosso coração, como casal pastoral, de que isso aqui não é a nossa profissão, isso aqui é um culto de adoração ao único e verdadeiro Deus. É por isso que quando o Marcos Almeida veio cantar, depois do culto nós levamos ele lá para trás. É por isso que quando Eli Soares vem cantar, a gente leva lá para trás, para que nada roube a glória que é de Deus, para que a gente não dê às pessoas aquilo que a gente deve dar a Deus apenas. É por isso que eu oro para que não haja possessão demoníaca enquanto tem culto. Por quê? Para que o diabo não roube a cena. Culto é lugar de Deus ser glorificado, de Deus ser adorado. Agora veja o que acontece com essa família. Portanto, o Senhor, Deus de Israel, versículo 30, você pode acompanhar na sua Bíblia, declara a família de Eli: eu prometi à sua família e à linhagem de seu pai, que vocês ministrariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor declara: longe de mim tal coisa, eu honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam também serão tratados com desprezo. É chegada a hora em que eu eliminarei a sua força, a força da sua família, a força do seu pai, e não haverá nenhum idoso mais na sua família, e você verá aflição em sua habitação. Embora Israel prospere, na sua família ninguém alcançará a idade avançada. Tudo o que você despreza, você perde. Gente, isso aqui não é um livro qualquer. Isso aqui é a palavra de Deus santa, poderosa, viva, eficaz. Não estuda esse livro tentando ver se ele está certo ou se ele está errado, tentando encontrar erro, tentando ver se cabe ou não cabe para os dias de hoje. Tenha temor diante da palavra do Senhor. Tenha temor num momento como esse, tenha temor quando você estiver jejuando, tenha temor quando você trouxer a sua oferta. Se não há gratidão e honra no seu coração, no final do culto vem cá e pega de volta o que você pôs, mas não entrega para Deus algo que não tem honra.
Não entrega para Deus algo desprezível, porque a Bíblia diz: eu honrarei aqueles que me honram e desprezarei aqueles que me desprezam. Agora, tanto a honra quanto o desprezo está aí dentro do seu coração, invisível. Eu não vejo, e talvez nem você, se você não prestar atenção. Ser cristão não é uma profissão, é quem nós somos, é a nossa identidade. Eucana e Ana honraram ao Senhor, receberam um filho. Eucana e Ana honraram ao Senhor e receberam um sacerdote. Olha que bênção. Eucana e Ana honraram ao Senhor e entregaram o filho para que ele crescesse no templo, e Deus vai lá e dá mais 5 filhos para ele. Ninguém é mais generoso do que Deus. Você me deu 1, eu te dou 5. Ninguém é mais generoso do que Deus. Você acha que você vai ganhar de Deus? Ele diz que não fica em dívida com ninguém. Quando você dá aos pobres, você empresta a Deus, e Deus não fica em dívida com ninguém. Eli e seus filhos desonram ao Senhor e perdem a consagração, a linhagem sacerdotal. A descendência de Eli, ela não é escrita em 1 Crônicas 6, por causa desse julgamento que o Senhor emitiu. É como se Deus estivesse apagando da história o que a gente faz hoje, repercute no nosso amanhã. A quarta coisa que nós podemos aprender nesse texto é que, para que a sua família viva de forma consagrada, você precisa tomar uma atitude e agir. Eli viu seus filhos fazendo as coisas erradas e ele foi omisso. Davi viu seus filhos, um irmão aproveitando sexualmente da outra irmã, um irmão planejando a morte do outro irmão, e ele foi omisso. Eu e você, como pais, a sociedade está ensinando para a gente a não agir, a não corrigir, a não disciplinar, a não exortar. Não, você não pode dizer não, tem que dizer só sim, porque você vai frustrar, você vai magoar, e muitos pais estão ouvindo aquilo que o mundo diz, e não aquilo que a palavra diz. A Bíblia diz que o Senhor disciplina aqueles que Ele ama. Se você ama seu filho, você tem que disciplinar ele. Se você ama seu filho, você tem que corrigir ele. Eu fui muito disciplinado nessa vida, por 2 pessoas que estão presentes nesse culto, mas não guardo mágoa no coração não. Eu agradeço a Deus pela vida deles, porque se não fosse a disciplina, eu não estaria aqui hoje. Eu não disciplino, eu não exorto quem eu não me importo. Agora, se eu ver um de vocês fazendo uma coisa errada na rua, eu paro o meu carro. Você pode ter certeza disso. Eu paro o meu carro, eu vou lá tirar você de onde você estiver, porque eu me importo com você. Tem mulheres aqui que já viram isso. Pastor, lembra que o Senhor falou que se o meu marido me batesse, o Senhor viria na minha casa? Está me batendo. Aí eu liguei para um outro homem aqui da igreja, falei assim: preciso ir na casa de uma pessoa, você topa ir comigo? Topo. Eu fui lá, porque eu me importo. Se você se importa com seu filho, você precisa disciplinar ele, para que ele tenha vida longa. É isso que a Bíblia diz. Olha o que 1 Samuel 13:13 diz: pois eu lhes disse que julgaria sua família para sempre por causa do pecado dos seus filhos, do qual você tinha consciência. Seus filhos se fizeram desprezíveis e você não os repreendeu. Eli, como sacerdote, foi perfeito. Ele só falhou na omissão com os seus filhos, porque ele viu seus filhos fazendo errado, ele ouvia falar que os seus filhos estavam fazendo errado, mas ele preferiu fingir que nada estava acontecendo. Ele preferiu colocar pano quente, ele preferiu pensar: não, isso é questão de fase, de idade, de adolescência, de juventude, é normal. Deixa eu te dizer uma coisa, você, não importa qual a sua profissão, qualquer uma delas, vou dizer que cabe para todo mundo. Se você morrer hoje, amanhã, ou no mais tardar, terça-feira, já tem outra pessoa no seu lugar. Não, porque eu sou importante, eu não posso faltar a essa reunião, porque se eu não for, nada vai acontecer. Morre para você ver se amanhã o dia não nasce.
Morre para você ver se amanhã tudo não continua acontecendo. Morre para você ver se amanhã a empresa não prospera até mais do que quando você está lá. Não posso faltar essa viagem, essa reunião, porque se eu não for... Agora, e se você morrer, quem é que vai te substituir como pai dos seus filhos? Quem é que vai te substituir enquanto mãe dos seus filhos? Hoje a gente paga um preço muito alto de orfandade. Mas o que me deixa mais triste é cuidar de órfãos de pais vivos. É ter que abraçar filhos que têm pais que nunca abraçaram. É isso que dói no meu coração. É ter que disciplinar filhos que nunca foram disciplinados, embora os seus pais fossem cristãos. Querido, de tudo que você faz na vida, pensa aí, 100% de tudo que você faz na vida. Eu vou dar uma estatística aqui para você, que 80% qualquer pessoa poderia fazer no seu lugar. 80%. Eu saí da Iba Viva, a igreja que eu era pastor antes da PIBBH, ela continua crescendo, prosperando, avançando, cada dia mais e melhor. 80% qualquer pessoa poderia fazer no seu lugar. 15, aí sobram quantos por cento? 20. De 20%, 15% se você treinar alguém, essa pessoa faz no seu lugar. Falei, André, eu estou saindo, estou indo para a PIBBH, mas eu tenho um amigo, o nome dele é Caleb, traz o Caleb para a Iba Viva, eu vou treinar o Caleb em algumas coisas específicas, e eu vou sair, vocês nem vão sentir falta. 15%, se você treinar alguém, ele faz no seu lugar. Quando eu saio de férias, alguns já estão me dizendo, pastor, é como se o Senhor nem tivesse saído, porque a sua equipe é tão maravilhosa, é tão espiritual, que é como se o Senhor estivesse lá, porque são treinados. Então, de 100% de tudo que você faz, sobrou quantos por cento? 5% só você pode fazer, mais ninguém. Agora, sabe o que a gente faz? A gente abre mão dos 5% que só eu posso fazer e a gente foca nos 95%. Só eu posso ser o pai do Noah e o pai do Natan. Só eu posso cuidar da minha alimentação, da minha saúde. Só eu posso estudar a Bíblia. Eu não aprendo por osmose, não, eu tenho que estudar. Só eu desenvolvo o meu relacionamento com Deus. Tem coisas que só eu posso fazer. Qual é o seu 5%? Qual é a peça do dominó que se você derruba, ela derruba todas as outras? O que me dá autoridade aqui em cima, não é o fato de eu ter um diploma de pós-graduação, de mestrado. O que me dá autoridade aqui em cima, não é o meu título, não é eu ter sido aprovado num concílio. O que me dá autoridade aqui em cima é os 5%. Que todos os dias eu tenho que me dedicar à vida com Deus, santidade, integridade, ser um bom marido, um bom pai. É isso que dá autoridade para que eu esteja aqui hoje. É os 5% que te faz voar na sua empresa. É os 5% que você não entendeu ainda, que vai te levar para o próximo nível. É quando você investir nesses 5% que você vai decolar. Você ainda está na pista de decolagem, com o avião ligado, com o motor acelerado, com toda a energia empenhada em tirar ele do ar, mas ele não vai sair do ar enquanto você não focar nos 5%. Quando o avião vai decolar, a aeromoça diz, nós vamos desligar todas as saídas USB e as luzes do avião, porque nós estamos focados nos 5%, que é tirar esse avião do ar. Quais são os seus 5%? Me diz assim, o que é mais importante para a próxima geração? Você deixar uma grande herança, prédios, carros, apartamentos, ou você deixar um grande legado? Herança é o que você deixa para os outros. Legado é o que você deixa nos outros. O que é mais importante? Agora, olha a incoerência. Porque você está aí dizendo, não, é mais importante o legado, mas você está trabalhando para deixar o quê? Herança. Percebe a esquizofrenia que a gente vive? Meu bisavô e meu tataravô são fundadores do Cruzeiro. Sabe o que isso mudou na minha vida? Quase nada, uma única coisa, eu sou cruzeirense hoje. Só isso. Toda a minha equipe é cruzeirense hoje, só isso.
90% dos membros da igreja é cruzeirense, só isso. Deixando as brincadeiras de lado, meu tataravô e meu bisavô fundaram Palestra Itália, depois trouxeram para o Brasil, se tornou o Cruzeiro, mas isso não mudou nada na minha vida, eu não tenho nenhum acesso, nenhum benefício por isso, eu só sou cruzeirense. Agora, meu avô aceitou Jesus, e meu avô e minha avó, que estão aqui nesse culto ali atrás, decidiram viver de maneira consagrada. Eu nunca vi os dois brigarem, discutindo, eu nunca vi minha avó reclamando, murmurando. Eu já cansei de contar, e eu vou contar para as próximas gerações, e eu vou escrever sobre isso, porque é impressionante a vida que eles viveram. Em 60 anos, antes da pandemia, faltaram 6 cultos. Por que eu falo sempre antes da pandemia? Porque pós-pandemia, a saúde deles debilitou muito. Mas antes, não tinha escala. Vocês que estão servindo no Connect aí, vocês têm escala, às vezes é uma vez por mês. Meu voo era todo domingo, manhã e noite. O culto começava, se eu não me engano, naquela época, 10h30, 6 horas da manhã, a gente estava saindo de casa. Porque ele estava na casa dele, ele tem até umas fotos antigas aqui na igreja, eu pequenininho de social, pequenininho, cabelo boi lambeu, ele me vestia assim. 6 horas da manhã pegávamos um ônibus 9407, se eu não me engano, Alto Caiçara. Descíamos ali na Tupinambás e víamos caminhando pelo Olegário Maciel. Vô, por que a gente tem que ir tão cedo para a igreja? Vai que precisa de alguma coisa. Vai que chega lá e alguém precisa de ajuda. Quando ia preparar a ceia, meu Deus, por causa disso, eu cresci na igreja, nunca usei drogas. Por causa do exemplo e a decisão que o meu avô tomou, eu tomei a decisão de ter uma única mulher na minha vida e nenhuma outra mais. Eu falei, Deus, a minha primeira namorada vai ser a minha esposa, e sem ter nunca conversado com aquela, mas só de ter visto a forma como ela adorava ao Senhor aqui, eu falei, é tudo que eu preciso de uma mulher do Senhor, eu escolho ela. Eu me separei para o casamento, hoje eu sou pastor. A decisão que meu avô e a minha avó tomaram de ir contra toda a sua família, que era extremamente católica, de falar assim, não, eu aceito Jesus, eu entrego a minha vida, e a forma como eles viveram, e eu vi, afetou a minha história por completo, e eu não sou filho, eu sou neto, e até os meus filhos hoje que eu conto essa história, são afetados por ela. Pensa um pouco, o que é mais importante para a próxima geração? Que você tenha um bom título, um bom nome no mercado de trabalho, não porque no LinkedIn, talvez nem vai existir LinkedIn amanhã. A gente está preocupado com o YouTube, Instagram, talvez nem vai ter essas coisas. O que é mais importante para a próxima geração? Que você seja um bom profissional, ou que você invista na vida dos seus filhos, dando exemplo. Sabe por que talvez hoje eu seja tão desprendido dos meus bens materiais? Porque embora não fosse intencional, meu pai e minha mãe sempre foram desprendidos. Você chega para minha mãe e fala assim, gostei do seu óculos, ela tira e te dá. Mãe, para com isso, acabei de comprar o óculos para a senhora, ela tira e te dá. O meu pai, o que ganha no dia, se ele puder, ele quer reunir a família para gastar o dinheiro que ele ganha no dia, reunindo a família. Então eu cresci também desprendido. Deus, o que o Senhor quer? O Senhor quer isso? Eu te entrego. O maior ensino é o exemplo. Se o teu marido está com o coração desajustado, não saia daqui nessa manhã sem antes orar com ele. O culto pode até acabar no horário, mas não pode acabar na sua vida. Pode acabar aqui nesse prédio, mas o culto precisa continuar.
Dentro do carro precisa continuar, na hora do almoço precisa continuar. Se o teu marido está com o coração desajustado, você precisa primeiro colocar os seus joelhos no chão e orar, porque a prosperidade do teu marido, eu vou dizer algo muito importante, depende de você, porque a Bíblia diz que a mulher sábia edifica o lar, mas a tola destrói. Se teu marido está com o coração desajustado, coloca teu joelho no chão. Entra em jejum e oração, faz voto com Deus, busca a presença dEle, e depois você fala. Você vai falar depois, porque aí quem vai falar, depois de uma vida de consagração, não é você, é o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo fala, você sabe o que acontece. Se tua esposa está com o coração desajustado, você não pode fingir que nada está acontecendo. Você não pode olhar para ela e falar, não, então eu vou ficar mais tempo fora de casa. Não, se tua esposa está com o coração desajustado, você precisa orar, jejuar, clamar a Deus até que ela se entregue por completo. Se teus filhos não estão aqui, se os teus filhos não estão na presença do Senhor, não se acomode com isso, não se acostume com isso, lute até o último fôlego de vida, até você respirar, até eles estiverem respirando, você vai lutar, interceder, convidar, chamar, porque um dia eles vão vir, porque a palavra do Senhor diz assim, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Essa é uma promessa. Mas você precisa agir. O problema é que a gente quer que Deus faça, mas a gente não faz. A soberania de Deus não isenta a nossa responsabilidade. Quando você não age, você sobrecarrega a próxima geração. Olha o que o texto diz no capítulo 4, avança aí na sua Bíblia, versículo 17. O mensageiro respondeu para Eli: Israel fugiu dos filisteus. E houve uma grande matança entre os soldados. Também os seus 2 filhos estão mortos, e a arca do Senhor foi tomada. Quando ele ouviu falar que a arca do Senhor havia sido tomada, o texto diz, Eli caiu da cadeira, quebrou o pescoço e morreu, porque já estava velho. Ele liderou Israel durante 40 anos. 40 anos que a arca estava ali, 40 anos que o exército de Israel era poderoso, mas por causa da omissão dele dentro de casa, eles agora sobrecarregam a próxima geração, porque a próxima geração vai ser derrotada pelos filisteus, a próxima geração já não tem a arca mais na presença deles. Você não pode fingir que está tudo bem, você precisa agir, você precisa fazer. O quinto e último lugar, eu já quero chamar a nossa equipe de louvor e adoração aqui na frente, é que se você quer que a sua geração seja consagrada ao Senhor, você precisa viver de maneira consagrada hoje. Tem muitas coisas que eu deixei de fazer na minha vida, não porque é pecado, mas só para que os meus filhos não me vissem fazendo aquilo. Porque eu sei que eles vão mais longe do que eu, independente do que eu faça, no bom e no ruim. Tem coisas que Deus não pediu para eu sacrificar, mas eu sacrifiquei na minha vida e tirei da minha vida, para que os meus filhos não crescessem achando que aquilo era natural e normal. Porque tem coisas que não era pecado, mas Deus não tinha para Davi. Tinha coisas que não era pecado, que Deus não tinha para aqueles que eram consagrados, eles tinham que abrir mão. Tem coisas que não são pecado, mas se você quer viver uma vida consagrada, você precisa abrir mão. Quando se trata do reino de Deus, seu filho não precisa aprender mais matemática do que Bíblia. Ele precisa aprender mais a Bíblia. Esse livro aqui fala sobre física quântica, química, biologia, princípios da vida financeira, fala sobre casamento, educação de filhos. Esse livro fala sobre didática de ensino, esse livro é poderoso.
Seu filho não precisa aprender mais um idioma do que a palavra do Senhor, não. Mais do que qualquer esporte, mais do que qualquer outro idioma, mais do que qualquer outra escola, ele precisa aprender a palavra do Senhor. Ele precisa ver Deus em você. Ele precisa sentir o Espírito Santo na sua vida. Quando se trata do reino de Deus, mais importante do que deixar uma casa e um carro para eles, é garantir que eles não vão pagar o preço do pecado no inferno. É garantir que eles ouçam a falar, porque a fé vem pelo ouvir. É garantir que eles estarão na eternidade com você. Mais do que dar um plano de saúde, fazer a compra do mercado, mais do que alimentar os seus filhos e vesti-los bem, você precisa garantir que eles estarão na eternidade com você. Agora, quanto você quer? Quanto você quer? Porque eu vejo muitos pais dizendo: eu quero, mas eles mesmos não vivem uma vida de consagração, eles mesmos faltam à igreja por qualquer motivo, eles mesmos não vivem uma vida de santidade. Não, eu quero que os meus filhos sejam consagrados, mas eles não colocam o joelho no chão. Quanto que você quer os seus filhos na eternidade com você? Tem que ter marcas no seu joelho. Uma vez o meu filho mais novo acordou no meio da noite e disse: papai, o diabo está aqui me atormentando. Eu não sei se aquilo era verdade ou não, se era coisa da cabeça dele ou não, mas independente se ele falou aquilo para mim, eu falei: diabo, eu quero que você se personifique aqui agora, e nós vamos guerrear essa noite inteira, mas você nunca mais vai colocar a mão nos meus filhos. Se você acha que você vai ganhar eles, se personifica aqui. Eu posso até morrer, mas eu vou morrer lutando. Mas meus filhos não serão teus. Eles não vão com você para o inferno sofrer o que você vai sofrer. Você não vai levar eles, porque eu vou lutar até o fim. Quanto que você quer? Quanto que você está disposto a lutar? Quanto que você está disposto a chamar o diabo para o fronte? Porque talvez você não tenha coragem de fazer isso, porque você olha para a sua vida e você vê que você não tem autoridade no mundo espiritual. Você olha para a sua vida e você vê que tem muitas brechas. Eu não posso falar isso para Satanás, porque eu estou vivendo uma vida de pecado, eu não posso. Mas querido, Jesus Cristo morreu como um cordeiro, e Ele ressuscitou como um leão. E quando o diabo olha para aqueles que são seus, quando o diabo olha para os filhos de Deus, eles veem o leão da tribo de Judá, e é por isso que ele corre dos filhos de Deus. Ele só ataca e fica atormentando quem dá brecha. A Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor, esperando uma oportunidade, mas se você não dá oportunidade, ele desiste de você e da sua família. Quando se trata do reino de Deus, você precisa entender que a vida espiritual é mais importante do que a vida material. O que possibilitou Ana gerar Samuel foi o coração que Eucana tinha e a espiritualidade desse homem. Mais do que falar para você de Eucana, mais do que falar para você de Eli, eu quero te falar de um outro homem que não está na Bíblia, mas que deixou marcas profundas nas nossas vidas, e o nome dele é Jonathan Edwards. Quantos conhecem? Foi um grande pastor e avivalista, e ele gerou na sua família, presta atenção, preste muita atenção, ele gerou na sua família 13 reitores, 65 professores universitários, 75 oficiais militares, 80 servidores públicos, 60 autores, 30 juízes, 100 pastores, 100 advogados, 3 senadores e 1 presidente. Todas essas pessoas importantes e relevantes que foram geradas através da vida desse casal, foram geradas através também dos 11 filhos que esse casal teve. Mas sabe por que isso aconteceu?
Porque muito mais do que estar focado do lado de fora, ele estava focado nos 11 que estavam do lado de dentro. Muito mais do que se dedicar para aqueles que lhe davam um dinheiro, ele se dedicou para aqueles que Deus deu de presente, de graça, que eram seus próprios filhos. Por causa disso, o educador Worship, ele diz que 1.400 descendentes diretos foram afetados pelo nível de consagração que esse casal viveu dentro de casa. 1.400 descendentes diretos. Vô Paulo, vó Helena, muito obrigado, porque hoje os meus filhos estão aqui por causa da decisão que vocês tomaram. Obrigado porque a minha tia Kátia está sentada do seu lado, a minha mãe, o meu pai está sentado do seu lado por causa da decisão que vocês tomaram. Obrigado porque o meu irmão está sentado ali em cima, o meu outro irmão é pastor nessa igreja por causa da decisão que vocês tomaram. Obrigado porque a Aline, sua sobrinha, vai entrar aqui para cantar a qualquer momento, sua neta quer dizer, e o marido dela está estudando para ser pastor por causa da decisão que vocês tomaram. Eu creio que 1.400 ou mais serão abençoados por causa do nível de consagração que vocês vivem. Eu vi, ninguém me contou, eu estava lá, eu assisti, eu fiquei com vocês, eu vi, eu participei, e eu sou fruto dessa consagração. Pode não ter começado na vida do seu avô como começou na minha, mas pode começar na sua hoje, se você abrir mão da sua omissão, e se você tomar a decisão de viver uma vida de consagração. Não é o que você faz na igreja, é o que você faz dentro de casa. Não é como você se porta aqui, é como você vive dentro da sua casa. Tem muita criança que no ministério infantil fala assim: eu queria que meu pai morasse na igreja, porque eu prefiro a versão do meu pai no culto do que em casa. No culto ele é amoroso, em casa é agressivo. Eu prefiro a minha mãe na igreja do que em casa. Não é como você vive aqui, é como você vive dentro de casa. É o que você faz quando ninguém vê. É sobre isso que nós estamos falando. Deus conhece o teu coração, e se em nome de Jesus o Espírito Santo está se movendo sobre a sua vida, tirando do seu coração toda covardia, toda omissão, tirando toda zona de conforto. Se Ele está te dando coragem para agir, se Ele está falando com você sobre decisões que você vai tomar, sobre votos que você vai fazer, sobre uma vida consagrada que você vai ter, por favor, em nome de Jesus, só se levante se o Espírito Santo estiver movendo o teu coração. Quando você se levanta, você está dando uma mensagem para o mundo espiritual. Porque o diabo não é onisciente como Deus é, ele não lê a sua mente. Ele também não é onipresente, ele também não está em todos os lugares. Então quando você se posiciona, você está mandando um recado: olha, eu vou te enfrentar de frente. Pode vir que eu vou te enfrentar de frente. Mas antes disso acontecer, você precisa fechar as brechas. Se tem brecha aberta, peça perdão. Se arrependa do que você tem feito, do que você tem vivido, peça perdão para Deus. Feche essas brechas, porque o diabo só aproveita de brechas que estão abertas. Eu quero te dar um tempo para você orar. O Espírito Santo vai falar para cada um de vocês quais são os pecados que você tem que abrir mão, inclusive coisas que não são pecado e que Ele quer que você renuncie e entregue também, para que nem os seus filhos e nem os seus netos vejam você fazendo isso. Olhe, peça perdão a Deus. Ele é fiel e justo para perdoar aqueles que se arrependem. Ele é fiel e justo para perdoar aqueles que se arrependem. Ore, peça perdão a Deus, porque Ele diz que Ele lança os nossos pecados no mar do esquecimento. E se hoje você sair daqui com um perdão de Deus, nem culpa você vai carregar mais, nem culpa mais você vai levar daqui.
Você vai deixar essa culpa aqui no altar, porque Ele decidiu esquecer o que você fez. E se Ele esqueceu, você também vai esquecer. Se você não se separou para o casamento e vai casar, eu creio que Deus pode restaurar a sua santidade nessa manhã, a sua santidade, a sua integridade. Deus pode, eu creio que Ele pode, mas você precisa clamar. Eu não posso pedir no seu lugar, você tem que pedir. Faz em mim, Deus, aquilo que o Senhor quer fazer, mas não me deixe de fora. Eu quero ser usado pelo Senhor para que as próximas gerações sejam alcançadas por Ti. Peça por autoridade no mundo espiritual. Peça autoridade no mundo espiritual, porque os demônios chegaram para os discípulos e falaram: Paulo eu sei quem é, mas vocês eu não sei. Quem está na lama o diabo nem conhece, nem dá atenção. O diabo precisa saber quem você é, ele precisa ter medo de você, não porque você é forte, mas porque o leão da tribo de Judá e o sangue do Cordeiro estão sobre a tua vida. E quando isso é uma verdade, nada pode te parar, nada pode te impedir, e as portas do inferno nessa manhã não prevalecerão na nossa casa. Ei, Satanás, se coloque em retirada sobre cada casamento aqui nessa manhã, em nome de Jesus. Satanás, se coloca em retirada na vida dos nossos filhos, liberta de toda a escravidão, em nome de Jesus. Ei, Satanás, para de devorar a vida financeira de cada pessoa que aqui está. Não mais prostituição, não mais imoralidade sexual, não mais bebedeira, mas enchei-vos do Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Ei, Espírito Santo, nós queremos mais, é porção dobrada. Nós queremos avançar, colocar a mão sobre os nossos filhos e declarar: vocês agora são filhos de Deus. Venham, eu estou no caminho, eu vou ensiná-los no caminho, para que quando vocês crescerem, vocês não se desviem dele. Deus, eu peço ao Senhor pelos adolescentes, pelas crianças, pelos jovens, pela próxima geração, Pai. Ó Deus, as decisões que nós tomamos hoje afetam as próximas gerações, e nós queremos ser homens que vivem a santidade do Senhor, em integridade, em irrepreensibilidade. Nos santifica, nos purifica, porque a nossa esperança é o Senhor.